Aqueles que faz tempo que frequentam a meditação devem lembrar que eu fiz muitos desenhos para ajudar a explicar, mas esses desenhos não são conhecidos por todos. Eu preparei alguns desenhos hoje para refrescar um pouco o entendimento da nossa Constituição, porque nós temos uma Constituição muito complexa, muito complexa. E tem que entender, tem que meditar muito profundamente para ter umas ideias, pelo menos, de entendimento que nós somos seres muito complexos, mas existem diferenças fundamentais entre as nossas partes, entre aquelas partes que constituem a nossa personalidade. Então eu vou compartilhar aqui a tela. Tá, eu vou começar com isso aqui. A princípio, todos sabem que nós temos espírito, que é desenhado aqui por este ovo na cor clara, e nós temos o nosso corpo, que está desenhado aqui na cor vermelha. Está a propósito solto um do outro para entender o que acontece. Quando o espírito sai do corpo, só sobra corpo, não tem consciência. O corpo é uma peça morta, uma peça inerte. E na medida que o espírito penetra no corpo, isso acontece com o nascimento, ele vai criando uma alma. Que está vendo esta região, que é uma cor intermediária, o corpo seria assim, que o corpo iluminado espírito. E esta parte que é iluminada cria uma nova consciência. E essa nova consciência que nós chamamos de alma, não é nem espírito nem corpo. Agora, é bom ressaltar aqui uma coisa que todos devem saber profundamente. O espírito não tem forma. O corpo tem forma porque ele é feito de matéria. Então, qualquer matéria tem uma forma. Mas o espírito é invisível. Ele existe num outro mundo, numa outra dimensão. Não pertence à dimensão de tempo e de espaço. Então, quando ele penetra, na medida que ele vai penetrando no corpo, tomando conta do corpo, vai se criando uma nova consciência. E essa nova consciência não sabe o que é espírito e não sabe o que é corpo. Ela confunde. Esta consciência aqui, a alma, ela não sabe quem ela é. Basta você perguntar a você mesmo se você sabe o que você é.
Você vai ter umas opiniões vagas que não têm fundamento, não tem uma base. Então, quando este corpo termina a missão dele na Terra e o espírito é desligado, acontece isto. Não tem mais alma, só tem corpo físico morto. E o espírito volta para a sua dimensão natural, que ela é não é fora do tempo e fora do espaço. O que quer dizer fora do tempo? Fora do tempo quer dizer que o espírito não tem passado e não tem futuro. Ele é eterno. O espírito nosso, o nosso espírito, quer dizer, a nossa consciência não tem passado e não tem futuro. É eterno. Por isso, nós vamos ser felizes quando nós conseguirmos viver no eterno presente. Porque no presente não existe passado, porque o passado já terminou, e ainda não tem futuro. Só tem o eterno presente. Eu quero saber se, sobre essa simples explicação, tem alguma pergunta. Se alguém tiver uma pergunta rápida, pode fazer. Não tem. Então, vamos no próximo desenho. Alguém quer falar? Exário, eu queria perguntar sobre o que eles falam de perispírito. Ah, isso é um estado intermediário. Seria esta energia que foi gerada aqui, onde que criou a alma. Como o espírito é eterno e o corpo é mortal, a alma é uma coisa intermediária. Quer dizer, a alma tem energeticamente, tem uma existência imaginária, vamos dizer, porque a alma consegue viver tanto no mundo material, identificando-se com o corpo, como consegue viver no mundo espiritual, identificando-se com o espírito. Só que enquanto ela tem porção de matéria dentro dela, ela está no mundo cego. Ela não sabe sobre si. Então, o perispírito seria uma situação intermediária que ela depois da morte, passando um certo período, ela se desmancha também, porque existe a segunda morte. Não sei se vocês escutaram sobre isso. A segunda morte, quando a energia gerada pelo espírito, quando estava vivo, ainda continua vivendo, existindo um certo período, mas do jeito que o corpo físico, quando é enterrado na terra, ele desmancha e volta, as células voltam para a terra, assim também a energia da alma desmancha e volta para o astral do planeta. Quer dizer, tudo acaba voltando a estaca zero. Então, agora
nesse próximo desenho. Nós vamos pensar um minuto sobre o nosso eu, sobre a nossa consciência. A nossa consciência nos permite, nos dá a possibilidade de sentimento de eu. Quando você diz eu quero, eu não quero, eu sou grande, eu sou pequeno, etc. Este eu é um pedaço de consciência, é um pedaço desta luz aqui, do espírito. E esse eu se pode, como ele é fora da matéria, como ele pertence a um mundo invisível e não material, ele consegue se identificar tanto com o espírito, como com o pensamento que ele emana. Está vendo esses raios? Esses raios é o pensamento que é emanado da vontade do eu. Como ele pode se identificar com o corpo. Isso é o grande erro que acontece com a humanidade, que as pessoas pensam que são corpos físico. E aí eles dizem, eu tenho medo da morte, eu vou morrer, eu já tenho 70 anos, será que eu vou viver mais 10 anos? Etc. O eu pode se identificar com o espírito, com a mente ou com o corpo físico, que é o maior erro. Então, aqui nesse desenho, esta linha escura, porque esse desenho é feito de outro ângulo. Essa linha escura representa o corpo físico. E o que nós temos dentro do corpo, a sensação que temos dentro, é a alma e o nosso eu. Hierarquicamente falando, o eu é superior à alma. O nosso eu é a parte mais suprema que temos dentro de nós, que nós podemos conceber. Quando você pensa no eu, você, na realidade, sem saber, você pensa em Deus. Você está ligado a Deus. Você é uma parte de Deus. Só que tem que entender que parte é esta para poder usufruir disso. Então, vejam bem, tem no eu, que está no ponto central da nossa personalidade. Depois, quando o eu começa a penetrar na matéria, através do pensamento, esses são os raios do pensamento que se manifestam, aí se cria a alma. A alma, vocês já entenderam, é uma coisa temporária e uma coisa mutável. Aqui, a manifestação do ego, a manifestação do corpo, ele pode se manifestar fora de si, como pode se manifestar para dentro de si também. Então, ele tem aqui subconsciência, quer dizer, parte desconhecida da consciência, e também parte desconhecida da superconsciência dele. O ego, o nosso ego que está aqui, nesta faixa, não sabe nada. Olha aqui o ego, está escrito ego, que seria esta faixa. Uma pequena faixa que sai para fora do corpo, se manifesta para fora do corpo. Então, esse é um desenho esquemático, só para entender. Nós temos que entender que nós
somos feitos de diversas partes, somos constituídos de diversas partes, começando do eu, depois da alma, depois do corpo. E tudo isso é ligado com a mente. Tudo isso é ligado com a mente, que é acionada pela vontade. A vontade do eu. A vontade surge daqui. E ela se manifesta. Quando ela chega aqui, por dentro, quando ela chega no corpo, no ego, no corpo físico, começa a grande confusão. Porque, como você não se conhece, você começa a acreditar que a vontade vem do ego. Você começa a acreditar ou sentir isso. A mente que você está usando engana você, porque ela espelha todos os aspectos da vida. Então, ela também espelha o engano de onde vem a vontade. Enfim, nós temos que conhecer a nós mesmos. Não somente que temos que conhecer a nós mesmos, temos que conhecer a nós mesmos e temos que experimentar, não acreditar, não acreditar no que as pessoas falam ou naquilo que eu falo. Por favor, não acredite naquilo que eu falo. Escutam, analisam e experimentem. Experimentem, porque vocês vão descobrir mundo inteiro, um mundo grande, maravilhoso, cheio de surpresas. Então, tem mais este desenho aqui, que nós temos assim, o corpo físico, que é visível, é matéria, e aqui está desenhado o espírito transparente para mostrar que ele não tem forma. Ele também não tem esta forma que está desenhada aqui. Isso é só esquemático para poder entender. E entre o espírito e o corpo é criada a alma. A alma é semivisível, enquanto o espírito está encarnado. Agora vamos passar para uma outra parte. Vamos olhar, por favor, um instante para esse desenho, que é um pouco mais complexo. Nós temos aqui a Terra. A Terra é feita de 4 elementos: o fogo, a terra, a ar e a água, que estão simbolizados aqui pela pirâmide. Então, esses são os 4 elementos que a manifestação dos 4 elementos termina aqui, com esta linha. Os 4 elementos se manifestam no nosso planeta, isso chamado de mundo astral inferior, onde tem tempestade, onde tem florestas, onde tem cristais, etc. Os nossos 5 sentidos de percepção, que seria tato, olfato, paladar, visão e audição, eles só funcionam dentro dos 4 elementos, dentro do mundo astral.
Agora, Deus está aqui em cima, esquematicamente desenhado, que aqui em cima seria o mundo incriado. Aqui embaixo é o mundo criado, que Deus criou. Tudo que Deus criou no mundo. E aqui em cima é a consciência de Deus que está em incriado. Entre esses dois mundos, existe o plano astral, que é o plano da mente e das emoções. Tem aqui um desenho do coração, seria o coração do mundo, que cria o equilíbrio entre essas partes. Mas eu não quero entrar muito nesse desenho que vai só atrapalhar. Essa olhada foi suficiente. Só para repetir aqui, temos um mundo incriado onde vivem os seres divinos que não são visíveis. Não são visíveis. Se uma pessoa vê um anjo ou uma coisa, Jesus, é a mente dele que está vendo isso. Porque o estado atual de Jesus, ele não tem forma. Os anjos não têm forma. Agora, o próximo desenho. Nós temos assim, aqui embaixo dessa chapa preta, é o mundo criado. E a luz divina, o Espírito, penetra a luz divina, como ela não tem forma. Ela é um pequeno orifício para poder se manifestar. Só precisa um pequeno orifício para ela se manifestar no corpo físico. Então, quando ela se manifesta, essa consciência do eu sou, no corpo físico e na mente, entra luz divina. E a luz divina é uma luz que sabe tudo. É um estado que cada um pode experimentar quando ele fizer um certo progresso na meditação. Quando você, através da meditação, conseguir penetrar numa região consciente onde não tem pensamento. E aí acontecem fenômenos muito interessantes, muito fortes e muito profundos, mas como esses fenômenos acontecem fora da mente, não tem como descrevê-los, porque só a mente pode descrever. E isso são fenômenos que são atrás da mente. É a mesma coisa como tentar descrever o que é amor. O amor também é uma sensação que está no limiar da mente, está praticamente fora da mente. Aí, olha quantos poetas têm o amor. E cada um inventa as palavras dele para poder descrever uma coisa espiritual que está sentindo. A nossa finalidade é despertar esses sentimentos no nosso eu que ficam além do pensamento. Então,
esse esquema, esse desenho descreve o portal, vamos dizer, essa chapa preta que divide dentro de nós entre mundo imanifestado e mundo manifestado. Mas está vendo aqui a luz que está embaixo no mundo manifestado, ela está uma luz pura, não tem nenhuma perturbação. Esta pessoa que nós estamos vendo aqui é uma pessoa que conseguiu dominar o pensamento. Vamos ver como é pessoa daqueles que nós conhecemos normal, que nós chamamos de normal. No momento que a luz divina entra com a sua energia pura no mundo manifestado, ela desperte a mente inferior. E aí a pessoa com a mente dele tem um mundo infinito no reino dos sentidos físicos para desenvolver, para explorar. E aí toda a atenção dele vai ou para sexo, ou para dinheiro, ou para outros vícios. Esses desenhos aqui são aleatórios, mas o sentido seria este, que no mundo manifestado são explorados muito os sentidos físicos. E somente dominando o pensamento no mundo manifestado, você pode chegar a um estado assim. A um estado assim, onde a luz divina se manifesta de uma forma pura e verdade sobre cada coisa, sem a perturbação dos sentidos físicos, sem a perturbação dos sentidos e da mente. Até aqui, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Zari, eu estou em dúvida. Por exemplo, você falou assim que se a pessoa vê alguma coisa, né, da mente dela, e quando a pessoa não espera ver e vê alguma coisa, no momento que menos espera, ver, por exemplo, pessoas passando por ela. Não, olha, se vê pessoas, porque esse mundo aqui, este mundo intermediário entre o mundo imanifestado e o mundo manifestado, esse mundo é repleto de manifestações. Tem entidades, tem seres desencarnados, tem seres que há muito tempo não encarnaram, tem ninfas, tem diversos seres. Mas mesmo quando a gente não espera ver, e de repente anda, eu vou atrás. Se eu Mesmo vejo quando a alguma coisa, gente eu vou não espera. atrás, sabe? Para ver, mas não escutam, sabe? Todos flutuam. Assim, não tem pé, que eu observei. Mas assim, eu vou indo atrás até desaparecer. Mas é coisa que eu não espero no momento. Às vezes eu estou assistindo uma Sim, TV, sim, às sim. vezes eu estou parada. Olha, quando você sai na Avenida Ipiranga aqui em São Paulo, quanto menos você espera, você vê pessoas esquisitas ou até um parente ou um conhecido com que menos você espera,
pode aparecer para você, porque você está aberta, está numa região aberta de trânsito. O mundo astral é a mesma coisa. É interessante isso, né? É, E eu interessante. vejo fenômenos assim em parceria com minha mãe. Sim, não tem problema nenhum. É isso mesmo. É interessante. Muito bom. Veja bem, tudo isso que eu estou falando é esquemático. A intenção é você realizar isso dentro de você e você mesmo passear conscientemente nesses mundos e pesquisar com a tua força própria, com a tua inteligência, com a tua força. E não se basear nos livros dos outros. Claro que você pode ler o livro dos outros e pode se basear, com certeza, mas não se basear somente nos livros. Porque quando você se baseia somente nos livros, vai virar nova religião. E de religião nós estamos fartos, já teve demasiadamente religiões neste planeta e chegou a hora de uma nova era de verdade, de revelação da verdade sobre nós. Afinal, você tem que parar, se dirigir a Deus. Você tem este direito, se você é filho dele. Dirigir a Deus e dizer: Deus, me revela a verdade, eu quero conhecer a verdade. Mas ficam sabendo que pouca gente faz isso. Então, como Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas, então a pessoa diz: eu antes de morrer quero viajar para a Austrália. Ou antes de morrer eu quero casar de novo e ter mais filhos. Cada um tem outro, Deus respeita isso. Deus respeita. Mas aqueles que têm vontade de saber a verdade, aqueles que têm vontade de buscar a verdade, que são cientistas verdadeiros, Deus manda espíritos ou guias ou mestres especializados que ajudam esta pessoa que realmente quer, que sinceramente ele que tem desejo de saber a verdade. Ele é encaminhado para um outro caminho que que todos podem seguir. Mas se você reparar as pessoas deste mundo, você vai ver que são pouquíssimos. Sim, você vê muita gente religiosa que segue uma igreja. Segue uma igreja. O que é igreja? É mais uma religião com regras. Umas regras que são um pouquinho diferentes das regras da religião do vizinho. E a pessoa segue as palavras do pastor. Aqui não se trata de pastor, não se trata de rabino. Aqui se trata de você conhecer a verdade. Aquele que quer diamantes ou ouro tem que ir e cavar na montanha e para achar o ouro.
Não tem jeito, é a única maneira. E Deus espera aquele que é buscador. Aquele que é buscador, aquele que está pronto de arregaçar as mangas, as próprias mangas, para entender o que é a verdade dentro dele. Eu estou sofrendo de insônia. Puxa, mas por que eu tenho insônia? Ah, vou no médico, o médico vai me dar um remédio e pronto, está resolvido. Não está resolvido nada. Você não sabe o motivo. Você não sabe o motivo. Ou se você sofre, ou tem. Você pode e deve resolver com a própria consciência. Por que com a própria consciência? Porque a própria consciência é Deus. Deus está dentro de você. E Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Você não precisa de nenhum livro, afinal das contas. Deus sabe tudo. A resposta de qualquer pergunta, de qualquer dúvida, por mais difícil que seja, ela está dentro de você. Eu posso dizer para vocês, desculpa, não precisam acreditar. Eu vou falar como amigo apenas. Eu tive esse tipo de experiências. Eu tive esse tipo de experiências que você entra num estado interior, espiritual ou mental, chama mental, espiritual, não importa. Uma coisa completamente inesperada. O que nós temos dentro de nós, as possibilidades que temos, você não pode imaginar. Você não tem como imaginar isso. É uma coisa completamente inesperada e uma coisa absolutamente transcendental. Uma coisa fantástica. Que uma vez que você experimenta este meu, você não vai ter mais sossego de querer mais. Porque você vai ver que existe uma verdade muito mais profunda que as religiões. De qualquer religião, qualquer religião. Existe uma verdade muito mais profunda. E esta verdade pode ser alcançada por qualquer pessoa. Pega na história, para vocês verem, a história de, hoje chamam eles de santos, não me lembro, Santo Agostinho, Moisés, nem falo de Jesus. Olha a vida deles, olha o que aconteceu na vida deles. Olha Ramakrishna, por exemplo. Aconteceu uma transformação repentina, profunda. Eles insistiram e de repente tiveram uma experiência transcendental. E essa experiência transcendental estremeceu e abalou todos os preconceitos registrados na mente deles. E aí eles viram que existe algo muito maior atrás de nós, atrás da nossa vida, que na realidade, irmãos de espírito, na realidade, nós não somos nada. Pensa um pouco no cosmos. Pensa um pouco no Deus cósmico que criou o universo e criou o ser humano.
lembra aquelas fotografias de Carl Sagan, que ele conseguiu fotografar a Terra na Via Láctea, de muito longe, de bilhões de quilômetros de distância. E aí aparecia um ponto pequeno de luz. E ele falava assim, isso está gravado no YouTube. Ele falou assim, aqui estão todos os grandes generais, aqui estão todos os problemas da humanidade, todo orgulho, toda vaidade, todas as vidas e todas as mortes que aconteceram. E olha onde está um ponto mínimo, um zero. Nós, na realidade, somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. Somos poeira, praticamente invisível. Então, reconheça esta nulidade. Reconheça que você é este nulo. Todos nós somos irmãos das mesmas dores, da mesma vida, dos mesmos problemas. Mas não podemos esquecer que temos Deus dentro de nós. E esse Deus nos guia. Tem que criar um elo íntimo entre o teu coração e Deus que está te guiando. Isso é um trabalho que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Você é o único que pode fazer isso. E aí, abre livro de história e conheça pessoas ao longo dos milênios que conseguiram fazer isso. E eles mudaram a história da humanidade. Ou melhor dizer, tentaram mudar. Porque a humanidade continua na dureza do coração, na teimosia de pensar que você encontra uma pessoa inteligente, fala com ele e dentro de alguns minutos ele vai conseguir transmitir para você a certeza que ele sabe tudo, sabe melhor. Discussão, ele já sabe. Ele pode te ensinar. E no fim, o que acontece? Nada. Esta pessoa também é esta poeira, igual como você. Ou nada. Ou nada. E uma coisa bonita que eu li no Novo Testamento, que eu adotei para mim, onde Pedro diz assim, baixa a tua cabeça diante da mão poderosa de Deus, para que ao seu tempo ele te exaltará. Mas agora, baixa a tua cabeça diante da mão poderosa de Deus. Ele é poderoso. Nós, você e eu, nós somos nulos, zeros. Em qualquer assunto, você pode ser o maior especialista do mundo. Dentro de 10, 20, 40 anos, você vai morrer e tudo isso vai virar poeira. E aí vão descobrir uma nova lei que vai anular tudo que você sabia. Aí você vai ser esquecido totalmente, ridicularizado. Essa é a verdade. Vamos lá, então. Vamos fazer. Sim, por favor. Tomando por base aquele seu desenho, né? Fica muito clara
a informação de que existem dois mundos, né? Sim, Aquele acima do portal, aquela linha preta, né? Que é onde realmente está o único mundo real, né? Porque o que está embaixo, essa mente inferior, é totalmente uma projeção, né, do ego, é um sonho, não é real. olha, aqui todos esses cria- criaturas que são criação da nossa mente inferior. Essas são as deformações, né? É o fato de não conseguir estar nesse estágio superior, né? Acaba criando um mundo paralelo e totalmente Isso, irreal. falso. O É uma mundo, irrealidade. o mundo paralelo falso. Falso, totalmente, É, totalmente. É onde impera a desunião, né? Não tem unidade, não tem, né? E é um sonho, é um sonho ruim, né? é isso aí. Muito bom. Obrigado pelas suas palavras. Não, nada.